Olá pessoal, eu me chamo Paula Dantas, para quem ainda não me conhece, eu sou a CEO do The Best Cast, que é um podcast aqui na Bélgica. Estamos aqui com uma convidada mais que especial, ela é linda, ela é influencer, eu acho que todo mundo conhece aqui ela na Bélgica. E ela é mamãe de 3, que enfrentou vários desafios, teve seu casamento restaurado. E hoje sim, ela vive o seu propósito aqui na Bélgica. Então, vem comigo aqui e vem conhecer mais sobre a história dela. E ela está prontíssima aqui para falar com a gente. Tudo bom, Thaís? Muito obrigada por ter vindo aqui. Dar aqui o seu contributo à nossa comunidade brasileira aqui na Bélgica. E eu estou muito feliz de receber, de você ter dado sim para aqui para a gente. É uma honra participar do The Best Podcast, é uma honra estar aqui com a Paula e poder trazer informações para a nossa comunidade brasileira aqui na Bélgica. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, agradecemos, né, gente? Porque a Thaís acha aqui conosco. Tá vendo que eu trago aqui pessoas que vocês com certeza vão se inspirar, pessoas de sucesso, que ela vai dizer como foi que ela conseguiu chegar onde ela chegou aqui com muito sacrifício, trabalhou bastante ela com o marido, né, para poder ter essa vida mais tranquila hoje. Ela vai falar tudo, aguarde. Então, Thaís, conta pra gente como foi que surgiu essa ideia, como foi que surgiu a ideia de você vir pra cá. Com malas e tudo, e crianças e tudo. Crianças e tudo, exatamente. Em 2019, assim que eu tive meu segundo filho, o Antônio, ele tinha 1 mês e a gente recebeu essa proposta de vir morar na Bélgica. No início eu nem conhecia o que era Bélgica ou onde ficava no mapa, eu mal conhecia esse país, nunca tinha ouvido falar. Mas aí eu e meu esposo, a gente começou a pensar nessa proposta, já que a gente estava no nosso segundo filho e a gente estava numa vida bem estabilizada no Brasil, com os 2 carros, cada um com seu trabalho, nosso apartamento tinha acabado de ser reformado, mas a gente sentou e a gente analisou como seria a nossa vida nos próximos 5 anos no Brasil e a gente viu que não mudaria muita coisa e quando a gente viu que poderia ter várias oportunidades, né, no exterior, a gente resolveu arriscar. Então eu tô vendo que teve um planejamento, né? Vocês até fizeram pesquisa e tudo para ver como é que é a continuação da vossa vida no Brasil e como seria aqui na Bélgica. Sim, nós fizemos um planejamento ali, né, para ver como é que seriam os próximos 5 anos. A gente colocou no papel saúde, educação para as crianças, se a gente iria trocar de carro ou não, se a gente continuaria no mesmo apartamento ou não. E qual é o tipo de escola que a gente conseguiria pagar a educação para os nossos filhos, porque no Brasil a gente sabe que a escola pública não é tão boa, né, quanto uma particular. Então a gente colocou tudo isso no papel e a gente pesquisou quais serão os nossos gastos aqui na Bélgica, mais ou menos uma média. E em que momento que vocês decidiram que era a hora certa de vir? Olha, a gente entregou nas mãos de Deus, né? Mesmo em 2019 eu ainda não era convertida, né? Eu não era uma pessoa evangélica, não era cristã, mas eu sempre acreditei muito em Deus, eu sempre entreguei minhas coisas muito para Deus. E a gente falou, olha, a gente quer, né? A gente viu que é possível, a gente viu que para os nossos filhos seria uma ótima opção, mas vamos ver o que Deus vai colocar pra gente no caminho. E aí Deus foi abrindo todas as portas foram se abrindo, coisas que a gente nem ia atrás, já iam se movimentando, e aí a gente viu que realmente estava sendo um chamado, que realmente estava dando tudo certo e que de fato a gente teria que vir. Acho que a gente sente, né, menina? Quando Deus está botando ali a mão, a gente sente. Deus estava botando a mão em cada detalhe, desde a emissão de passaporte, até a alocação do nosso apartamento. A gente foi alugar o apartamento, não precisou de imobiliária, sem a gente divulgar para nenhum lugar, já surgiu pessoas para alugar. O nosso carro a gente também vendeu muito fácil. Todas as coisas que a gente anunciava para vender já vendia muito rápido. Parece que fluía, né? Tudo lindamente. Ia fluindo lindamente, exatamente. Que legal, para você ver, né? Quando a gente acredita, tem mesmo fé. E que isso aconteceu também comigo. Esse aqui do The Best Cast, isso foi um chamado também. E foi para mim assim, eu não estava
eu queria que estava querendo muito fazer meu podcast, né? Só que na altura que eu tinha a ideia, fiz a ideia de fazer o podcast, não deu por causa da pandemia. E agora, há 5, 6 meses atrás, eu estava sozinha e eu disse, meu Deus, sozinha não vai dar certo para mim. Sabe aquela coisa de que você parece que não estava se acreditando que dava conta de uma coisa que vai ser muito trabalho? Eu acho que o medo, ele sempre vai existir, porque a gente toma decisão mesmo com medo. Mas a sua coragem, ela tem que ser maior do que o medo que está existindo ali naquele momento. Exatamente. E eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou entrar nisso sozinha? Aí eu disse, olha, menina, parece que Deus que dizia assim, comece, só comece. E aí eu fiz, só vou começar. Teve a coragem. Menina, corri. E de repente as coisas iam andando. E de repente, olha, tudo chegava para mim. Foi igual. Thaís, eu lembrei da minha situação também. Sim. Tudo chegava. Todas as coisas cooperam para o bem, né? A gente tinha um amigo, né, que morava aqui na Bélgica, que ofereceu esse trabalho para meu marido, e eu falo que ele foi essa nossa ponte para chegar aqui. A gente não conhecia ninguém, só ele mesmo. A gente não era uma pessoa que a gente tinha muito contato no Brasil, mas ele era vizinho da minha sogra no Brasil, então era uma pessoa de confiança. Mas assim, a gente não sabia de nada daqui do país. A gente fazia pesquisas no YouTube, eu pesquisas no Google, e nenhum brasileiro se falava tanto de morar aqui na Bélgica. Não tinha influencers como hoje, bloggers. A Bélgica não era muito falada lá. Não era muito falada, nem nas redes sociais mesmo, não era muito falada. Então a gente veio mesmo assim, sem saber de como iria ser morar aqui na Bélgica. Como você mencionou, que foi um chamado de Deus, né? Que para você vir foi um chamado de Deus. Como foi isso? Conta isso aí pra gente. Não, eu não era evangélica na época, eu não nasci numa família evangélica também. Eu nasci em um lar católico, minha mãe é católica, meu pai, mas eles não frequentavam muito a igreja. Porém, a gente sempre acreditou em Deus. Minha mãe sempre acreditou em Deus, o meu pai, as minhas avós, mas nunca foi um lar de todo domingo precisamos ir na igreja. Não, nunca foi cobrado isso, nem de mim, nem das minhas irmãs. Porém, a gente sempre acreditou em Deus. E eu era muito, assim, eu era muito apegada com Deus, eu sempre entregava minhas coisas pra Deus, mesmo sem saber como fazer, eu só fazia mesmo. Eu pedia muito pra Deus pra que encaminhasse tudo, até porque meu marido ia vir sozinho na frente. E a gente nunca tinha tido esse distanciamento, nem ele das crianças, nem nós dois mesmo, porque a gente se conheceu com 16 anos, né? Foram bem jovens, foi bem jovem. E aí eu pedia para que Deus encaminhasse ele aqui, para que colocasse pessoas boas no caminho dele. E aí ele veio 60 dias antes e ele já estava enfrentando desafios aqui sozinho, né? Porém, eu já tinha organizado toda a minha vinda para cá. E o primeiro apartamento que ele foi não deu certo. Aí foi aonde começou já o questionamento. Será que é para eu ir? Eu ainda estava no Brasil, me questionando se tudo que a gente estava fazendo era certo. Mesmo que todas as coisas estavam cooperando para o bem, ainda assim começou a acontecer coisas que me fizeram questionar se a gente estava fazendo a coisa certa. Mas algo mais forte no meu coração falava, não, é para você ir, você vai. Eu não sei te explicar o que é, com certeza, hoje é Deus, mas naquele momento eu não sabia o que era, assim, essa minha coragem de ter vindo com as duas crianças, porque a Maria Júlia tinha 2 anos, o Antônio tinha 5 meses, quando eu peguei um avião sem nunca ter pego um voo. Tá vendo aí? Eu só coloquei a Maria Júlia no carrinho, o Antônio no canguru, peguei o que dava pra pegar nas malas e vim pra Bruxelas. Tá me lembrando, não sei se ela tá assistindo aí, mas eu acho que ela vai assistir, que ela gosta muito de assistir aqui os episódios. Tá me lembrando da história da Nara Fragoso. Ela também veio pra cá com os filhos, nunca saiu aqui do Brasil, nunca pegou um avião, a primeira vez. Quando pegou foi com uma nada toda, indireto, e sozinha, porque o marido também já estava aqui, né? Como é que você concilia? Porque você é mamãe, e agora tem mais uma, né? Uma que fez 1 ano essa semana. Como é que você concilia a maternidade em um outro país, com esses desafios, com tantas coisas, algumas dificuldades, né? Língua e tudo. Como é que você concilia tudo isso? Olha, antes de vir a gente já sabia que iria ser algo assim desafiador, já que a gente estava com 2 crianças pequenas, e eu sempre falo que é muito diferente você imigrar sozinha ou com seu namorado ou com seu marido sem filho, do que você imigrar com filhos, porque tudo é mais difícil. Uma mulher que ela não tem filho, para ela chegar a determinado lugar, ela precisa dar 10 passos.
E uma mãe com filhos, ela precisa dar 20 passos. Eu falo que é muito mais, é uma maratona muito maior, né? Então a gente já sabia desse desafio, porém quando a gente chega aqui, a gente se depara com a realidade daquilo que ninguém te fala, do idioma, do frio, de você não conseguir se comunicar com ninguém, de você não saber como é que você vai fazer uma inscrição na escola, ou como é que você vai no médico. Então quando a gente chegou aqui e se deparou com tudo isso, e aí já logo iniciou a pandemia. Então assim, no início foram muitos desafios e muitos questionamentos. Deus, o que a gente está fazendo aqui? Só que como era realmente um chamado de Deus, o propósito de Deus pra gente aqui nesse lugar, todas as vezes que surgia esse questionamento, Deus, ele vinha com a provisão. Deus, mas não tem trabalho. Deus vinha com o trabalho. Deus, mas quando começou a pandemia, não tinha trabalho para ninguém, principalmente para quem não tinha documento. E o trabalho que meu esposo tinha recebido a proposta, não tinha dado certo. Então foi aí que assim, tudo desmoronou. Meu Deus, aí. Sim. E aí a gente falou, e agora, né? A gente já tá aqui, então vamos ver o plano B, porque a princípio ele iria conseguir o documento através desse trabalho, só que como não tinha dado certo, a gente tinha um plano B, já essa opção no Brasil, que eu sou bisneta de italiana, a família da minha mãe toda é italiana. É mais fácil para nacionalidade. Sim, a gente já sabia disso no Brasil, mas eu não sabia como fazer. E aí quando surgiu esse desafio aqui, né, que não deu certo o trabalho, aí a gente iniciou a pandemia, eu falei assim, vamos então tentar fazer a cidadania, né? Comecei a pesquisar para ver como é que fazia, uma pessoa me indicou uma assessoria, e aí a gente começou então a fazer o processo da cidadania pra gente poder morar aqui legalmente, porque a gente sabia que os desafios de uma pessoa sem documento seriam muito maiores, principalmente com crianças, né? Então a gente ficou um ano assim, em uma batalha, né? Porque eu acho que todo mundo viveu essa batalha da pandemia, principalmente as pessoas que não tinham documento porque não podiam trabalhar, e a gente que tinha acabado de chegar, assim, não tinha uma estabilidade financeira. A minha sogra, né, que inclusive faleceu recentemente, ela foi a pessoa assim, que mais deu força pra gente vir. O apoio dela foi fundamental pra gente. Então, quando a gente falou pra ela, falou, as coisas que tá difícil, a gente já tá pensando em voltar, ela falou, olha, não volta. Ela falou pra gente. Deus usou muito a vida dela pra abençoar a gente. Meu marido ficou 3 meses sem trabalhar, assim, consecutivos, e a gente... Mas quando ele chegou aqui, ele foi trabalhar na obra, como a maioria dos homens, não? Sim, ele começou a trabalhar na obra. No Brasil ele é fisioterapeuta, né? Mas aí essa proposta a gente já sabia que era na obra. E aí a princípio, né, por conta do documento, ele aceitou. Mas como meu marido nunca tinha trabalhado na obra, acho que também foi por isso que não deu muito certo. Mas eu falo que essa só foi a ponte, né? A gente precisava de algum motivo pra chegar. Vir, pronto. E o trabalho, a oferta de trabalho, foi o que Deus usou para poder vocês virem para cá. Sim. E muitas coisas boas ainda vem, viu? Sim. Não vai ver só. Pois é isso mesmo, assim, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, as coisas realmente andam bem e tudo vai acontecendo, vai fluindo. E quais foram, assim, os maiores choques culturais, assim, ou dificuldades que vocês enfrentaram no começo? Olha, no começo acho que a maior foi a pandemia, porque a gente não podia ter acesso a muitas coisas, tudo se fechou. Então a gente não podia ir, por exemplo, num restaurante, então a gente demorou muito tempo para infiltrar na culinária ou na cultura belga, porque estava tudo fechado. Mas assim, para mim, quando a gente chegou, foi difícil, foi o frio. Porque como eu cheguei em novembro, no inverno, sim, era muito frio. Novembro, dezembro já é gelo, já é neve. É muito frio. Mas assim, a gente ia no supermercado, assim, tipo, conseguia se virar, né? Meu marido falava um pouco inglês, a gente conseguia se virar, mas a gente também não tinha muita vida social porque tava tudo muito fechado e não podia, né, fazer reuniões e nada. E não tinha aula, até minha filha começou em dezembro a ir pra escolinha, mas ela foi umas 3 semanas e aí depois as escolas também fecharam. E vocês foram morar diretamente em Bruxelas? Isso, a gente morou em Forré, o nosso primeiro apartamento foi em Forré. E aí depois de Forré a gente foi pra Molenbeek, porque o apartamento de Forré foi assim, muito difícil de morar lá, porque o indiano não tinha porta no apartamento. E o indiano, ele morava lá, e tinha uma gazela até, ele morava. Então assim, chegava uma amiga minha, ele queria saber quem era, quando ia embora, e ele era super intrometido. Aí surgiu a mãe da minha amiga que estava mudando, ela estava descendo para o apartamento de baixo, e o dela ia ficar vago. E era um apartamento assim, muito organizadinho, para quem não tinha documento e estava no meio da pandemia, sem trabalho. A gente foi assim, foi bênção aquele apartamento, só que a gente não podia levar nada.
do outro apartamento, porque Ah. tava na pandemia, não podia fazer mudança. Ah. Mais uma vez, em abril, a gente se mudou novamente só com a roupa do corpo e com as roupas da mala. Mais um, hein? A Ai, gente começou de novo em abril. 2 recomeços na Bélgica. E o francês, como era que seu marido lidava lá no trabalho? Ah, porque ele trabalhava com brasileiros. Ele trabalhava com brasileiros, sim. E você não trabalhava? Não, no início eu não trabalhava, até tentei fazer alguns trabalhos, porque eu tinha o bebê, né, que o Antônio ele não tinha nem um aninho na época, só que eu até consegui uma babá. Só que a babá, eu chegava lá e ela tava fumando, e aí eu falei, não vale a pena eu deixar meu filho e a minha filha pra ganhar, tipo, pouquinho e colocar a saúde deles em risco. Então a gente optou por... Às vezes quando meu marido não tinha trabalho, eu ia, a gente revezava. Mas ou eu ou ele ficava com as crianças. Olá pessoal, em nome do The Best Cast, eu, Paula Dantas, venho trazer aqui uma informação para vocês que está me deixando assim bastante contente. Quero vos informar que temos um patrocinador master. E quem é esse patrocinador master? É a Jordan Digital. Ela é uma agência de marketing especializada em automação e inteligência artificial. E a Jordan Digital veio somar com a gente e trazer qualidade em todos os aspectos a nível de marketing digital. E o que mais me chamou a atenção nos serviços é que você pode automatizar sim o seu atendimento. Vamos supor que você está atendendo uma cliente e o telefone toca, o WhatsApp é uma outra futura cliente querendo saber sobre os seus serviços, sobre marcação. Então, para a sua cliente não ficar sem atendimento, aí entra os serviços da Jordan Digital. A IA vai fazer o atendimento da sua futura cliente, buscar uma outra profissional. Mas com a agente de IA vai fazer todo o atendimento e a sua futura cliente não vai ficar à espera. Quer um conselho? Pare de perder cliente e fale agora com a Jordan Digital. A sua futura agência de marketing digital terá o imenso prazer em atender você como me atendeu e hoje ela é a nossa agência parceira. E aqui embaixo eu vou deixar o link de atendimento deles para vocês entrarem em contato para marcar uma reunião de avaliação e a promoção é somente para as 2 primeiras pessoas que ligarem pedindo a avaliação. E se você é seguidor do The Best Cast, tem um desconto, um prêmio especial. É só dizer que é seguidor do The Best Cast. E a gente passa por cada uma nessa Bélgica, né? Sim. Cada uma. É mesmo pra gente aprender. Aí eu fico dizendo comigo mesmo, eita, quando eu tiver velhinha, eu vou ter muita história pra contar dessa Bélgica. Histórias boas, histórias não muito boas. E aquele momento que você, assim, pensou, será que eu fiz a escolha certa? Sim, com certeza. Eu fiquei 1 ano, todos os dias à noite eu chorava, querendo ir embora. Durante 1 ano. Aí teve uma noite que eu falei assim, durante o dia eu até ficava animada, alegre, com as coisas que tinha pra fazer, tudo. Mas chegava à noite eu falava assim, nossa Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque a minha filha chorava, ela começou a chorar. Depois que a gente tava, fazia uns 7 meses que a gente tava aqui, eu acho que ela começou a perceber que ela não tava mais no Brasil, começou a sentir falta das pessoas, do contato das pessoas, das avós, das priminhas. Eu acho que ela começou a entender, porque ela tinha 2 anos e meio. E aí ela toda noite ela chorava. E aí foi onde eu comecei a me perguntar se realmente a gente estava fazendo a coisa certa, se a minha filha ia parar de chorar, se tava realmente valendo, se iria realmente valer a pena, né, aquele sofrimento. E aí teve uma noite que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Toda noite chorar e querer estar lá, sendo que é pra eu estar aqui mesmo? Eu me perguntei. Eu falei, se for pra eu estar aqui, Deus, tira de mim essa vontade de querer ir embora. Porque eu ficava planejando pra ir embora. Aí eu falei, veio uma coisa na minha cabeça assim, se você está aqui com a cabeça lá, sua vida não vai pra frente aqui. É verdade. Porque eu tava depositando energia lá. E aí nessa noite eu pedi pra Deus e eu sonhei naquela noite que eu acordei no Brasil. E eu acordei no Brasil, tava no carro da minha irmã, e aí eu acordo assim no aeroporto, no estacionamento do aeroporto. E aí eu falei pra ela, o que eu tô fazendo aqui? Ela, como? Acabei de pegar no aeroporto, você tá passando mal? Aí eu, não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar aqui. Eu desci do carro, não era pra eu estar aqui, desesperada. E aí tava uma ventania, uma coisa assim muito estranha. E eu, não, cadê meus filhos? Eu não sei o que, meu marido. Quero voltar pra Bélgica. Quero voltar. Então é na Bélgica.
E aí eu acordei. E aí nunca mais eu senti aquele desejo que eu quero ir embora. Nunca mais eu senti. Então o sonho foi realmente uma revelação, acho que foi uma revelação de Deus. Filha, você tá onde eu te coloquei, onde você deveria estar. Você teve vivências de conexões fortes com Deus. E Deus mostrando as coisas para você. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu passei a ter um relacionamento maior com Deus. A gente passa por muitas provações, né, a vida de imigrante, então eu acho que é onde a gente se apega mais com Deus. Então eu acho que foi isso, sabe? E aí depois que essa minha vontade passou, que eu nunca mais quis morar no Brasil, eu comecei as minhas coisas, os meus papéis da cidadania começaram a fluir. Ah, sim. Porque até então tava tudo bloqueado, porque tava na pandemia, não podia ir pra Itália, e aí procurava certidão, e aí não encontrava. E aí depois disso, os documentos começaram a fluir, isso foi em outubro, que eu sonhei, quase um mês antes de dar um ano que eu tava aqui. E aí os papéis começaram a fluir, em fevereiro eu já tava com todos os papéis, porém não podia ir pra Itália por conta da vacina, né, precisava esperar a vacina. E aí a gente foi se planejando financeiramente, porque gasta bastante para fazer a cidadania. E em setembro do próximo ano, eu fui pra Itália para fazer a cidadania. E conseguiu? Sim, deu tudo certo. Então você tem nacionalidade italiana? Sim. Ah, que legal. E o seu marido? Também. Também, porque ele foi através de você. E os meus filhos também. Mas o meu marido da família dele, depois a gente foi pesquisar, a família dele também era italiana. Ah, tá vendo? Sim. E ele não sabia. Sim. E você veio casada com ele do Brasil ou você casou aqui? Não, a gente nunca tinha casado no Brasil. Isso também é um testemunho muito grande, meu casamento, porque quando eu volto da Itália, né, em 2021, a gente estava passando por uma crise no casamento, porque foram muitas coisas acontecendo, né, o segundo filho, a mudança de país, e a adaptação aqui, e o trabalho, e a adaptação dele no trabalho, e a minha sozinha com as crianças, e todos os desafios que a gente encontra, né, por aqui. E aí a gente estava meio que um remando de um lado e o outro do outro, mas para horizontes diferentes. Então a gente estava passando por uma crise. E eu falava assim, nossa, eu tenho vindo à igreja, eu tenho pedido para Deus restaurar o meu casamento, mas não acontece, né? Eu falei, então eu acho que não é para Deus, eu acho que Deus não quer isso. Eu fiquei me questionando, porque as coisas estavam dando certo na nossa vida, o documento já tinha saído, a gente tinha ido pro Brasil, a gente ficou 3 anos sem ir pro Brasil por conta do documento, a gente tava legal, então eu não podia ir pro Brasil. E aí quando a gente volta do Brasil, é o fim, sabe? Tipo, realmente não dá mais para continuar. E aí eu saio de casa. Continuar juntos? Sim, a gente realmente se separou. Mas havia discussões, havia... Sim, discussões todas de coisinhas poucas, assim, sabe? Mínimo, sabe quando o copo já tá cheio? Já... E daí a gente se separou. E nesse se separar de corpo e alma, literalmente, porque até então a gente estava no mesmo teto, na mesma cama e tudo, e nenhum estava valorizando o outro, nenhum estava vendo o esforço do outro. Então acho que foi isso que aconteceu, não teve traição, não teve nada. Era só mesmo, a gente estava desde os 16 anos, era mais de 10 anos de relacionamento, então assim, foram fases diferentes, né? De 16 para 26, você tá em outra fase. Então, no separar, a gente começou a ter uma comunicação melhor. A comunicação que a gente não estava conseguindo ter juntos no relacionamento, a gente começou a ter uma comunicação melhor. Ele passou a ter a responsabilidade com as crianças que antes não tinha. Eu passei a ter outras responsabilidades de trabalho que eu não tinha. Então, um começou a ver ali o que o outro estava fazendo. Porém, eu não imaginava que ia ser restaurado, porque eu pedi restauração quando eu estava dentro, né, de casa. Quando Foi preciso vocês estarem distantes um do outro, de corpos, né? Sim. Para poder valorizar, começar a valorizar a presença, valorizar o sentimento, valorizar que um precisa do outro. Vieram para um propósito, o mesmo propósito, e depois desfazer assim. Sim. E foi exatamente isso que eu senti. Quando a gente se separou, eu pensava, Deus, mas e agora? E agora, Deus? Eu consegui alugar um apartamento que eu queria muito, que a gente sentava no parque, a gente olhava a construção e era o nosso sonho morar naquele apartamento, só que eu me mudei sozinha com os meus filhos. Aí eu falei, Deus, mas é isso? Cadê o meu propósito? Parece assim que abriu um buraco, sabe? Parece que não tinha. Eu até pensei, eu acho que eu vou voltar pro Brasil, porque o propósito pelo qual eu vim pra cá, que era pra ter minha família e tudo, acabou. Então não tem mais sentido, sabe? As coisas perderam o sentido. E aí a gente precisou ir pra Itália fazer o passaporte das crianças. E aí foi nesse momento que Deus usou pra restaurar a nossa família.
foi lá na Itália. Eu falo que eu vivo milagres na Itália, né? Todas as vezes que eu tô lá, eu tenho um contato muito grande com Deus. Eu gosto muito daquele país, não só porque sou hoje uma cidadã italiana, mas Itália eu acho que é um país muito abençoado, né? Não só porque tem Papa, mas eu acho que é um país que viveu muitas histórias, né? Muitas histórias. Então, sempre que eu tô lá, eu sinto isso. E aí, quando a gente precisou voltar pra Itália para fazer esse documento, a gente teve uma confusão de Airbnb. Até foi uma amiga minha com a gente, só que o Airbnb foi reservado só para ela. E aí o dono desse Airbnb, ele falou, olha, não tem mais vaga aqui, mas eu posso levar vocês em um outro aqui na cidade. Era uma cidade bem pequenininha. Ele levou a gente, falou, ali no meio das montanhas, era uma casa. Aí a gente foi nessa casa. E essa casa, quando a gente entrou nessa casa, era uma casa totalmente assim, planejada para nossa família. Tinha uma cozinha, tinha um quarto de criança, com 2 camas, cheia de brinquedos. Ai, eu tenho todas as fotos, porque eu falo, gente, foi surreal. Gente. E era bem no aniversário da minha filha. Oh. Então, assim, Deus, ele... E as ele crianças preparou. foram também para a Itália com vocês? Foram. Para os documentos? Foram. Ah, sim. E ali a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu falar um pro outro que a gente não conseguia falar antes. E aí foi onde Deus restaurou o nosso casamento e a gente falou, vamos tentar de novo. E aí deu tudo certo. E aí depois veio o casamento oficial, né? Que você tinha oficial. O casamento oficial. Porque daí quando a gente passou a frequentar a igreja juntos, a gente entendeu. Uma vez um pastor me questionou, ele falou, vocês são casados? A gente falou, não. Aí o pastor falou, por quê? A igreja não pode fazer. Aí a gente pensou também, por que a gente não se casou? A gente não tinha um motivo pelo qual não se casar, né? Mas hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, eu entendo que tanto eu quanto meu marido, a gente tem quebrado muitas maldições hereditárias. A minha mãe não se casou com meu pai, e a mãe dele, o casamento que teve com o pai também, foi um casamento destruído. Sim, então a gente sentiu isso, né? Que a gente estava reproduzindo o que os nossos pais fizeram. Minha mãe tá com meu pai até hoje, mas eles não eram casados, porque minha mãe teve um trauma. Ela ia se casar, tava tudo pronto na igreja pra minha mãe se casar, e 2 dias antes ela decidiu não se casar. E hoje, entendendo o mundo espiritual, sabendo o quanto o inimigo tenta derrubar os casamentos, eu entendi que Deus queria que a gente se casasse. Então, quando a gente voltou, né, quando a gente retomou o nosso relacionamento, a gente falou, não, a gente vai se casar pra gente poder fechar todas as brechas que o inimigo encontra, né? E não estar casados é uma brecha bem grande pro inimigo. Pois é. Deus transforma, né? A fé. E vocês têm um propósito, e tem um propósito tão bonito, né? Família e tudo. Não tinha que dar errado. Sim. Não tinha que dar errado. Mas eu acho que vocês aprenderam bastante. Foi uma experiência, muita experiência, não é? Como pessoa, como ser humano, como uma pessoa de Deus. Tudo isso que aconteceu com vocês, né? O errado, o certo, tudo isso faz parte, como dizer, o processo. Sim, com certeza. Até um dia, quando a gente estava na igreja, a gente já tinha retomado, né, o relacionamento. Deus falou comigo. Porque uma vez eu questionei Deus, falei, Deus, não tem ouvido minhas orações, né, para pedir isso antes da separação? E aí Deus falou comigo, você não pediu? Eu estava preparando, porque a gente pensa que o tempo de Deus é o mesmo tempo que o nosso, mas não é. O tempo de Deus, ele é perfeito, ele é exato. E a gente às vezes não entende. Então, assim, não era uma preparação só minha, era uma preparação dele também. Então eram 2 pessoas, e aí Deus, ele prepara tudo, a gente volta. Depois a gente decide ter o 3º filho, porque minha filha foi planejada, a gente decidiu ter a Verônica. E a gente também queria casar. E aí, ao mesmo tempo, né, que a gente queria ter filho, a gente queria casar. E a gente foi atrás da documentação. Porém, a documentação é muito burocrática aqui na Bélgica, para casamento. E no meio desse processo, eu fiquei grávida da Verônica e eu me batizei, que era algo que eu queria muito também. Eu me batizei nas águas, entreguei minha vida para Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas começaram a dar certo do casamento. E a comuna, apesar de toda a burocracia, a comuna aceitou. E a gente se casou nada mais, nada menos do que na Grand Place. Gente, eu jamais. Eu acho que eu vi alguma coisa nas suas redes sociais sobre isso. Eu achei tão lindo. Sim, a gente casou na Grand Place. A gente morava em Bruxelas, a gente estava pensando em se mudar, porque a gente já queria se mudar para uma casa.
Só que, né, Deus falou, não, não é agora que vocês vão se mudar. Eu queria muito me mudar antes da Verônica nascer, só que depois eu entendi que Deus não queria que a gente se mudasse, porque era pra gente casar no Palácio da Agroplástica. E Ai, que isso foi delícia. muito Ai, também lindo. quero. Também quero. Gran Foi muito lindo. Foi bênção. Que bom, que bom. Vamos passar agora vamos falar um pouco sobre trabalho, sobre a Thaís Arte Influencer. Mas antes de você falar aí sobre esse processo, vamos falar aqui sobre os nossos personalizados. Vamos beber nossa aguinha. Que delícia. Olha que linda. Não essa é? caneca. Ai, gente, eu tenho também para te dar o bloquinho. O bloquinho de anotações que ela fez. Vamos brindar. Brindar com água. Diz que não pode, mas brindar com água vale sim. Pois é a Suelen da Estação Criativa que é responsável pelas todos os nossos personalizados. Tem a minha agenda, as nossas canecas, tá ali o The Best Cast, tudo. E também temos a Jordan Digital, que ela é quem toma conta do nosso marketing. Sem a Jordan Digital, nada disso estava aqui acontecendo, porque eu sei falar muito, sou uma boa comunicadora, mas fazer o marketing digital, tudo isso é muito trabalho. Então, tem aí o nosso parceiro master, que é o Márcio, da Jordan Digital, e pronto, eles que estão aqui com a gente, tomando conta do nosso marketing. Voltando agora, Thaís, você como influencer, vamos falar agora sobre trabalho. Você como influencer, como foi que surgiu a ideia de você ir para as redes sociais e começar a falar sobre as suas filhas, sua vida, seu cotidiano? Como foi que surgiu essa ideia? Olha, em 2019, antes de vir para a Bélgica, eu já gostava muito de acompanhar as influencers, né? No Brasil já tinha muitas influencers antes de vir para a Bélgica. E quando eu vim para a Bélgica, eu achei que aqui eles estavam mais desenvolvidos nessa questão das redes sociais. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que não tinham influenciadoras, eles mal usavam o Instagram em 2019. Muitas pessoas nem era tinham. mais Facebook, né? Na época era mais o Facebook. Então, quando eu cheguei aqui em 2019, eu compartilhava as minhas coisas nas redes sociais, porque como a minha família estava longe, essa era uma maneira de me conectar com eles, com quem estava longe, com a minha família, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a minha sogra, com as minhas amigas. Então eu comecei a compartilhar como era a minha vida aqui. E eu gosto muito de compartilhar, eu gosto de gravar os vídeos. Com 7 meses aqui, morando aqui, eu consegui a minha primeira parceria, que foi a Jéssica Muriel dos Cílios, não esqueço. E a Jéssica morava aqui há muito tempo, aí ela me falou, olha, Thaís, não tem influencers aqui, é algo que tá começando, né? A gente já tinha o Ricardo, né, que é uma referência aqui na Bélgica, o Ricardo Oliver na Bélgica, o Miguel Lira, eram pessoas que eu já acompanhava estando no Brasil. As duas pessoas que eu acompanhava morando no Brasil eram o Ricardo e o Miguel Lira. Aí quando eu cheguei, conheci a Juliana, que é a Juliana também, que ela falava muito sobre morar na Bélgica. Só que quando eu cheguei, eu vi que não tinha conteúdo de maternidade. Então eu falei, não, eu preciso mostrar como é a minha rotina. Então, dentro da minha rotina, eu fui criando conteúdos sobre também cuidados, porque eu sou esteticista, né? Eu me formei em estética. Se formou em estética no Brasil. Isso. Até trabalhei aqui como esteticista, mas como as crianças eram muito pequenas, era bem difícil conciliar. E eu sou uma mãe muito materna, sabe? Muito dedicada. Muito dedicada. Eu sou assim, se tiver alguma coisa assim, eu não sei explicar, eu gosto que eles tenham prazer, assim, em estar comigo, eu gosto de estar com eles, eu gosto de fazer as coisas com eles. E aí, às vezes, o trabalho tira isso da mãe, sabe? Então, eu sempre procurei algo que desse pra eu fazer com eles. E o Instagram dava pra eu fazer com eles. Então, eu optei a ficar só no Instagram mesmo. Fiz alguns trabalhos de estética, gosto muito, mas eu vi que não iria dar pra conciliar. Que parte da estética que você... Na faculdade a gente aprende tudo, né? Corporal e facial. Formação mesmo, da universidade. Universidade. Também fiz cursos de sobrancelha, cílios, micropigmentação, fiz vários outros cursos também. Mas, como eu falei, ou a gente se dedica à maternidade ou à profissão, né? Então, e eu preferi me dedicar mais à maternidade. Mas e você chegava, esse era o seu trabalho, né? Como influência, você pôs a influência para ser o seu trabalho. Sim. E chegava a ganhar dinheiro, assim,
dinheiro Sim, para até você hoje poder... eu monetizo, né? No início eu não monetizava. No início a minha única forma de ganho era permuta, né? Eu fazia a troca do serviço, por exemplo, os cílios, em troca de divulgação, quando eu tava começando. E aí depois foram surgindo outros trabalhos para divulgar cursos, para fazer divulgações de estética também. Aí a gente fazia um valor, né? Eu combinava um valor com a empresa, que eu iria pelo menos uma vez na semana. Então, assim, sempre surgia. E depois começou a surgir eventos. Aí teve uma época que eu tava participando muito de eventos brasileiros. Só que eu vi que eu tava fugindo um pouco do meu propósito, Que né? tipo de eventos? Eventos de festas. Eventos de festas brasileiras. Eu até participei de um clipe, inclusive, aqui na Bélgica. Foi. Eu participei de um clipe que é um sertanejo meio funk, assim, do Carlos Eduardo. Não sei se você conhece. Sim. Eu participei do clipe dele, eu fui uma das 3 dançarinas ali. Só que não era algo assim que... Eu vi que estava fugindo do meu propósito. Eu recebi várias ofertas de outros tipos de trabalho que eu poderia me tornar milionária aqui na Bélgica. Só que é algo que não iria condizer com o que eu acredito, com o meu propósito, sabe? Pode dizer qual eram as ofertas? Pode falar? Como por exemplo, como eu estava muito envolvida em eventos, ser promotor de evento, criar eventos mesmo, festas, baladas, sabe? Então, até, como eu te falei, durante uns 9 meses eu fui muito, todo final de semana eu marcava presença nesses eventos, e eu, meu marido, segurança. Só que daí eu vi que estava fugindo do meu propósito aqui. Cenário de pessoas que não têm propósito. Muitas das vezes as pessoas que estão aí, eles estão buscando algo que não vai encontrar. Que hoje tá legal, estamos bebendo, estamos dançando, estamos curtindo, mas amanhã eles estão vazios, sabe? Quando abre o olho no outro dia, pra quê? Por que foi que ganhou? Só gastou energia, gastou dinheiro, gastou chatices e... Exatamente. Então eu comecei a ver. E aí quando eu recebi essa proposta, que era uma proposta para ser sócia de um bar, né, de um café muito conhecido, era bem ali na Grand Place, eu falei, olha, eu não vou te responder agora. Eu falei pro dono, eu falei, eu vou pensar e depois eu falo com você. E aí eu fui na igreja, porque mesmo indo na balada, eu indo na igreja, ainda não era batizada, mas eu até teve um dia que uma moça falou pra mim, nossa, eu acho legal você, porque você tá na igreja, você tá na balada. Mas eu acho que é porque foi meu processo ali, sabe? Pra eu poder ver os dois mundos. Sim. E daí na igreja, naquele dia, eu pedi uma palavra e o pastor falou, sucesso nenhum vale o fracasso da sua família. Então, eu poderia ter tido muito sucesso nesse bar, nesse promotor de eventos e fazer eventos. Porém, a minha família seria fracassada. Outra vez, porque depois o seu marido ia dar para outro lado, porque ela perde muita noite em festas, em coisas, não em festas, mas trabalhando, produzindo festas. Sim, e ele sempre ia comigo, então assim, os dois iam juntos nos eventos, e as crianças com a babá, a gente tinha uma babá que ia lá em casa pra ficar com eles, então eu vi que realmente não era aquilo, sabe, foi uma decisão muito sábia. Então você consegue ter um bom retorno trabalhando como influencer. Sim, aí depois que eu parei de fazer os eventos, né, que eu também ganhava cachê com isso, eu fazia também entrevistas. Eu não sei se você já viu, mas eu participava dos eventos também de comédia. Aí quando vinha algum artista aqui em Bruxelas, eu ia lá e entrevistava. Essa parte eu tô um pouco em stand-by também, até porque fiquei grávida, né, e depois tive meu bebê, então esses eventos que eram mais também familiares, porque um evento de comédia também é mais familiar, eu também deixei de stand-by um pouco, mas eu procurei mais eventos voltados para a família, que eu posso influenciar as mães que me seguem, porque a maioria das pessoas que me seguem são mães, são famílias. Então tem que ser eventos que eu posso convidar elas. Que eu vou podem ir, é legal. E diretamente elas me pedem, Thaís, me indica um lugar para eu ir com as crianças, uma praia, uma prainha, tal, alguma coisa. Elas sempre me pedem indicação. E você começou do zero, porque você tem hoje 20 mil seguidores, né? Você começou do zero aqui, você abriu um Instagram aqui na Bélgica, ou você trouxe do Brasil? Já tinha muitos seguidores lá? Não, meu Instagram, eu tenho ele desde 2013. Desde quando começou o Instagram? Desde quando começou o Instagram. Eu postava assim fotos, né? Porque no começo, na verdade, era só foto, então eu postava fotos. Depois eu sempre ia postando assim sobre a minha vida. E quando a gente veio pra Bélgica, eu acho que eu tinha uns 1.000 seguidores, uns 1.300 seguidores.
Aí quando eu vim pra cá que começou a aumentar. Você também dá muita visualização nos bares, nas festas, Sim. nos eventos. Sim. E as pessoas começaram a te seguir. Sim, aí como fazia também divulgação dos eventos, estava presente nos eventos, as parcerias, eu fazia muita também presença nas clínicas de estética, inauguração, então estava sempre muito presente. Então você rentabilizava fazendo uma coisinha ali, outra coisinha ali, essa coisa da estética. E também a gente ganha muito também com essa coisa Da permuta. Da permuta. Olha, teve uma vez que eu falei, eu vou colocar no papel para ver quanto eu faturei esse mês. E eu cheguei a faturar 3.000 euros em um mês com o Instagram. 3.000 euros. Eu até fiz também um curso, que era com uma amiga minha, a gente fez um curso para brasileiras que gostariam de se tornar influencers. Porque para mim, às vezes, é uma coisa muito comum eu ir lá, postar, compartilhar, mas para outras pessoas, às vezes eles querem e não sabem como começar. Não sabe como. Então, acho que foi em 2022 que a gente fez esse curso. E o ano passado eu tava dando ele mais VIP mesmo, para 2 alunas. Porque daí eu conseguia explicar tudo, tirar dúvida sobre edição, sobre tudo. Muito legal, pessoal. Então, vocês que estão aqui e querem fazer, tipo, um curso presencial, você dá curso presencial, Sim, né? presencial. Presencial como influencer, ela vai aqui revelar os segredos de como é que ganha 3.000 euros Sim. sendo influencer em um mês. Muito bom, 3.000 euros. Isso é muito bom. O seu trabalho como influencer, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão aqui na Bélgica, que querem ser influencer, até fazem como influencer, mas não, que aquilo ali parece que não alavanca. O que é que você aconselha para essas pessoas, para elas saírem daquela fase e entrarem numa fase mais de sucesso? Olha, as redes sociais, ela tem constante mudança, né? E cada rede social, ela demanda, é um público e ela demanda um tempo diferente. Porém, o meu nicho materno, eu acho que é mais Instagram, porque as mães não têm tanto tempo para gerir tantas redes sociais e para estar ali online em tantas redes sociais. Eu acho que o Instagram é uma rede social onde as mães estão mais ativas. Sim, são mais ativas, eu penso. É verdade. E hoje em dia, eu acho que assim, você precisa buscar qual é o nicho que você quer trabalhar, ver qual é a rede social que você consegue captar mais seguidores com o seu nicho, se é beleza, se é maternidade, se é jornalismo, se é loja, né? Então você precisa ver porque como eu te falei, às vezes loja, no TikTok, eu não sei se as lojas vendem tanto, eu acho que tem muitas visualizações, mas eu acho que a venda mesmo final acontece no Instagram. Então tem muito isso. Então analisar qual é o seu nicho para você pegar uma rede social e você firmar nela. Depois que você conseguiu engajar em uma rede social, aí você já migra para outra rede social. E ter muita constância. Hoje em dia, as redes sociais pede muita constância, então precisa postar todos os dias. Isso é uma coisa que eu mesmo falho, porque a minha vida é muito corrida. Eu já tive uma assessoria que me ajudava com as parcerias, ficava cuidando pra mim da parte das parcerias, só que era minha irmã, só que hoje ela tá trabalhando muito, ela não tá conseguindo conciliar, ela é publicitária também, então ela cuidava disso pra mim. E também, como tem o fuso horário, ficava difícil o nosso contato. Mas era ótimo, porque ela entrava em contato, ela fechava a parceria, ela me enviava, dia tal, horário tal, ela tinha minha agenda, então ela montava tudinho. Então já tô com a agenda pronta. Eu preciso de uma dessa. É isso que eu falei, eu tô precisando Tem alguém de uma com esse dessa. perfil para se candidatar aqui no DBScast. Aí eu quero muito, assim, sabe? Eu falei, gente, eu preciso, esses dias me veio na cabeça, eu preciso treinar meninas. Porque é algo que aqui na Bélgica tá crescendo, influencers. Antigamente não tinha tanto público, mas o público tá aumentando, porém precisamos de pessoas capacitadas. Pessoas que estejam dispostas a trabalhar como editora de vídeo, porque a edição também leva muito tempo. Pessoas que querem... Eu falei assim, gente, eu tenho todo esse conteúdo para ensinar, só que não encontro pessoas que têm tempo, que têm disposição. Eu encontro várias pessoas, aí quando eu chamo no direct, olha, eu tô precisando... Nossa, eu tô tão corrida, tão sem tempo. Eu falei, não, eu tô sem tempo, eu preciso de alguém com tempo. É verdade. Então eu acho que é isso, é dedicação, constância, ter tempo, porque exige tempo, sim. Muitas pessoas acham que rede social é fácil, mas não é fácil. A constância que é terrível. Eu mesma, às vezes, eu venho, povo, pelo amor de Deus, me desculpe, tem 3 dias que eu não apareço aqui.
É impossível. Agora, se você ter constância, se você postar todos os dias, é impossível que você não atinja um público, que você não viralize, porque o próprio algoritmo, ele vai entregar o seu conteúdo. Hoje o algoritmo está muito inteligente. E exigente, né? E exigente. Neste nível, é verdade. O algoritmo, ele quer mesmo consistência ali. Consistência não, constância. E você que passou por momentos com crises, passou por momentos de dificuldade, momentos de dúvidas. Existe, assim como foi você, existem muitas pessoas aqui, né, na Europa, imigrantes aqui, que estão passando por essa situação. Dúvidas, dificuldades, crises emocionais, crises conjugais. Qual o conselho que você daria para essa pessoa estar mais calma e se renovar e dar a volta por cima? Qual o seu conselho? O conselho que eu gostaria de ouvir, assim quando eu cheguei aqui na Bélgica, era: vá a uma igreja. Não tô querendo ser a cristã chata nem nada, mas eu acho que eu mesma recebi um carinho, um acolhimento da igreja que todo imigrante precisa. Porque aqui a maioria não tem família, né? Então eu acho que ali na igreja, a igreja, gente, não é ninguém perfeito. Tá todo mundo ali, né? O meu pastor mesmo fala, é um hospital. Porém, tá todo mundo ali com o mesmo propósito, né? Então tem pessoas que estão mais preparadas ali dentro, que vai poder te ajudar, que vai poder te dar uma palavra, que vai poder te mostrar, né? Ou pelo menos te ajudar a encontrar o seu propósito. Porque todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Só que a pessoa precisa, eu penso, né? Que a pessoa precisa estar conectada com Deus para poder, de fato, entender o propósito dela. Então, o conselho que eu dou é: procure uma igreja que você se sinta mais à vontade, né? Pode ser católica, pode ser uma igreja evangélica, uma igreja que você se sente mais confortável. Mais confortável. É isso mesmo. Conexão com o nosso Pai, né? Sim, com o nosso Pai, porque Ele vai saber o caminho. Vai nos dar o caminho certo. O nosso caminho não é o caminho dele é o mais certo. É o mais certo. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, é onde a gente demora para conseguir as coisas. Porque a gente, não, eu quero do meu jeito. E o pai até deixa, né? Eu penso nisso com os meus filhos. Gente quebrar a cara eu falo, mesmo. eu vou deixar. Eu falo, não. Aí vai. Eu falei, então vai, filha. Aí é onde que às vezes aprende na dor. Eu falo pra minha filha, filha, eu quero te ensinar com amor. Ou você vai aprender com amor ou na dor. E muitas vezes a gente aprende na dor, né? Eu digo aprender na dor, sim, é verdade. Porque, assim, existe relacionamento, né? Isso existe muito dentro dos relacionamentos que não dá certo. Porque dentro do relacionamento, vamos dizer, o homem ele é traidor, ele gosta de trair, gosta de ir pra festa, não trata bem a mulher e tudo. E a mulher, como ama, apaixona, muitas vezes eu digo, às vezes o amor... às vezes a gente amando tanto, não sei se é bom, porque tem mulheres que ficam cegas, né? Com esse tal do amor. Então, os homens traem, os homens tratam mal, até mesmo batem tudo nas mulheres, e elas insistem em estar com aquelas pessoas. Eu acho que Deus está mostrando que aquela pessoa não é para ela, a não ser que essa pessoa tenha uma restauração, como você bem estava falando, se restaura e tudo, mas Deus mostra muito, não é que aquela pessoa trata, a pessoa é para ir, liberta a pessoa, deixa ir. Eu aprendi muito com o relacionamento que eu tive com o pai do meu filho, quando eu me separei, demorou de eu acreditar e de eu entender que quem sou eu para obrigar uma pessoa a ficar comigo. E a gente só deve pensar que a pessoa só fica com a gente se for de boa vontade, se for dela, se ela tem o prazer de estar comigo, se ela se sente bem do meu lado, se ela gosta de me fazer sentir bem, sentir feliz e vice-versa. Aí sim vale a pena a gente lutar. Né? Às vezes sim, tem uma discussão, porque pronto, são seres humanos com cabeças e pensamentos diferentes, mas depois as pessoas entram por uma situação de brigas, palavrões, e depois, né, brigas de tapas e murros, aí já não tá bem. Deus mostra tudo isso, mas tem mulheres que gostam de ficar naquela situação. Insiste, né? Que insiste. E aí é isso que eu digo, assim, Deus mostra, e muita gente, a gente quer insistir no erro, e aí Deus diz, fica lá, vai sofrer mais um bocadinho. Não é?
Então, no decorrer do tempo que eu aprendi a ter esse contato com Deus, esse relacionamento com Deus, e faz pouco tempo, né, que eu consegui, assim, ter esse relacionamento, porque antes eu pedia. Só que hoje eu tenho um relacionamento de conversar mesmo, sabe? De não só pedir, porque a gente tem muito disso, né? Oração é só pedir, não é só pedir. Então hoje eu tenho esse relacionamento maior com Deus. Graças a Deus venho quebrando maldições hereditárias da minha família, da família do meu esposo. Tenho apresentado para os meus pais também mais sobre Deus, para as minhas irmãs. Então eu acho que é isso, eu acho que Deus ele levanta alguém da família para poder fazer transbordar, né? Transbordar, é verdade, a palavra é essa, transbordar. E foi o teu caso. Sim. Pois é, e assim, a gente conversando com ela passa assim uma paz pra gente, uma tranquilidade, ela fala com Deus, como Deus fosse uma pessoa que está sempre com ela ali dentro de casa, sempre visitando ela, que ela conhece profundamente. Eu achei legal, legal. Assim, a forma como você fala, né, é diferente de outras pessoas, porque tem quem não está acostumado, quem não está habituado a falar desse tema, assim. Se bem que, gente, assim, eu falei que aqui no The Bestcast, no podcast, a gente não ia falar sobre religião, mas nós não estamos falando sobre religião. Não, sobre né? Deus. Nós estamos falando sobre religião. Ela está aqui falando sobre passagens da vida dela que deu super certo e que ela, né, constatou e que foi ela mesma em conexão com Deus e não em conexão com a amiga da vizinha, com uma prima, com a mãe, que a mãe deu como é que diz, conselhos. E os conselhos que ela ouvia, ela, no íntimo dela, é Deus, e ela constatou depois que realmente é Deus. Então, não estamos aqui falando de religião, né, porque eu não quero, e política. Aqui não se fala sobre isso. Mas, assim, da forma como ela fala, de uma forma simples, de uma leveza, né? E, assim, eu fiquei assim, mesmo que conectada. Mas pronto, Thaís. Então, eu gostaria, assim, foi muito legal estar aqui com ela, mas eu gostaria que ela finalizasse aqui com a gente com uma frase. Eu sempre pergunto isso para os meus bestes, né? É uma frase ou um versículo, teve uma que citou um versículo muito bonito, ou um versículo que ela se conecta e que ela leva para a vida como um conselho, como aconselha as pessoas através dessa frase. Tem alguma? Tem, peraí, que agora eu tenho que pausar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Peraí. É que tem vários, eu tenho aqui nas notas, eu sempre coloco aqui. Ela é tão importante que ela teve que anotar. Viu? Eu até deixei aqui o storytelling, que eu ia fazer um Reels falando sobre 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, né, o que eu fui não me define. Em Cristo eu sou uma nova criatura. O meu passado já foi apagado pelo sangue de Jesus. E hoje eu caminho em novidade de vida. Nenhuma acusação tem poder sobre quem foi lavado e restaurado por ele. Esse versículo está fazendo muito sentido para minha vida hoje, porque como eu estava falando aqui para Paula, né? Eu tenho 1 ano que eu tive esse encontro assim com Deus, que eu entreguei minha vida para Jesus. Então eu sou uma ovelhinha nova, vamos dizer assim. Então esse versículo faz muito sentido para mim, porque nesse momento que eu estou vivendo da minha vida hoje, pode vir alguma pessoa ou pessoas até mesmo vendo, né, vídeos meus na internet e falar: ai, nossa, olha, tá tentando se fazer de crente agora, porque sempre vai vir pessoas para poder destilar algo do tipo. Sempre tem. Mas quando a gente tem o nosso... A gente tem um posicionamento em Deus, a gente sabe quem é a gente em Deus, nada vai te derrubar, nada vai te atacar. É uma coisa assim que eu não sei nem como explicar isso pra você. Mas exatamente esse versículo que eu passo pra minha vida hoje e pras pessoas, né? Buscarem um propósito. A gente não tá nessa vida à toa, né? A gente tá aqui por algo. Então busque esse algo, né? Hoje eu tenho 30 anos e faz 1 ano que eu consegui entender o meu verdadeiro propósito em Deus. E o propósito de Deus é o propósito para nossa vida. Então, automaticamente é para o seu trabalho, automaticamente é para sua família e para sua vida, enfim.
Tá vendo, gente? Como eu digo que ela é especial, é especial. A Thaís, além de linda, ela é muito especial. Thaís, e você é uma pessoa muito famosa aqui na Bélgica. Eu me lembro quando estava buscando, logo quando eu comecei, né? Eu buscando pessoas aqui para o The Best. Aí 2 pessoas me falaram, convida a Thaís, convida a Thaís. Eu, Thaís, fui lá essa Thaís vai ter muito o que falar aqui. Eu não tenho muitos seguidores na rede social, não tenho muitos números, mas eu penso que são pessoas que estão ali. E a maioria das pessoas que me acompanham, então, ele me acompanha há muito tempo, desde quando eu comecei aqui na Bélgica. Então, assim, são 20 mil seguidores, mas que a maioria ali sabem da minha história, sabe de como foi a minha separação, porque eu compartilhava tudo. Eu compartilhava as coisas boas, as coisas ruins, e é isso, a minha rede social é isso. Os seguidores fiéis continuam lá. Continuam lá, exatamente. É isso que eu digo, nas minhas redes sociais também. Quem está ali são pessoas que estão por mim, né? Que conhecem a Paula Dantas, sabe como é que eu já sou, sabe como é que eu gosto, sabe como é que eu falo, sabe para onde é que eu vou, né? E é isso. Temos as nossas redes sociais, a gente partilha, principalmente nós que estamos aqui do outro lado, né? E a gente gosta de, sei lá, tudo que a gente faz, que a gente conquista, para a gente é uma vitória e a gente se sente bem compartilhar. Porque chega lá para a nossa comunidade brasileira no Brasil e chega aqui para a nossa comunidade em forma de motivação, de inspiração, isso é também. Sim, eu espero, sim, eu tenho pedido muito a Deus para me usar para poder restaurar casamentos, porque eu fico imaginando o quanto de casamentos, né, que não são destruídos. Eu vejo muitas pessoas quando imigram, tem esse problema, né, no casamento, tanto por conta da cultura e tudo. E aí muitas pessoas quando imigram, não só aqui para a Bélgica, mas no contexto em geral, quando vão para qualquer outro país, passam muito por essa turbulência no casamento. E muitas das vezes não tem onde buscar, não tem experiência, ninguém compartilha essa experiência. Então, hoje o meu propósito no Instagram, nas minhas redes sociais, vai ser levar isso, levar a palavra, a restauração do casamento, como foi que aconteceu comigo, para poder chegar a mais famílias. O seu exemplo, ter como exemplo para outras pessoas, outros casais, né? Sim. Pois é, Thaís. Então, olha, foi muito bom estar aqui com você. Esse pedacinho foi tão gostoso. Foi ótimo. E eu gostei muito, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui partilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência, enquanto pessoa, enquanto profissional. E pronto, tenho certeza que a galera ali gostou também e que vai inspirar, sim, muita gente. Que bom, eu fico muito feliz em poder compartilhar. Espero que vocês também me acompanhem lá no Instagram, acompanhem a Paula aqui, ela está fazendo um trabalho maravilhoso, incrível, trazendo informação para a nossa comunidade brasileira. Então é muito importante isso, Paula. Muito obrigada por você trazer isso para a nossa comunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, gente, vamos nos despedindo. Venha, Thaís. Obrigada, pessoal. Um beijinho a todos e até o próximo.